Olá, meninas! Hoje vocês vão precisar de uma caneta, um estilete, uma régua e também uma tesoura. E lembrando, a folha que estou usando é de 180 gramas, mas é a folha preta. Essa branca é só de demonstração, então é uma folha qualquer. Depois disso, você vai marcar na folha que você estiver usando 2 centímetros para poder marcar o que você vai dobrar depois. Isso você vai fazer dos dois lados da folha, tá? Não esquece. 2 centímetros dos dois lados da folha. Agora vocês vão marcar 2 centímetros na parte de cima e 2 centímetros na parte de baixo. Depois que vocês marcarem esses 2 centímetros na parte de cima e de baixo, você passa um traço para unir esses dois pontos, ok? Depois que você uniu, você começa a cortar todas as folhas, tá? Um conselho, vai fazendo esses 2 em 2 centímetros em várias folhas, depois você vem cortando todas, depois disso você vem dobrando todas e depois você vem unindo todas. Sabe aquela tirinha lá de baixo? A última, ela sempre fica menor. Não joga ela fora, guarda, tá bom? A gente vai usar ela ainda. Depois disso, você pega a tirinha e começa a fazer a parte de dobrar ela. Então você dobra bem no risquinho, que foi onde a gente marcou, para ficar mais fácil. Na folha sulfite normal, não é tão difícil, mas na que eu falei, a 180 gramas, esse risquinho ajuda muito. Após isso, você vai dobrando várias vezes, até dar o formato que a gente precisa, ok? Para você saber a quantidade de vezes que você tem que dobrar o papelzinho, eu comecei a contar ele com você. Então, uma vez você vai dobrar, 2 vezes você vai dobrar, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí você pode cortar, ok? Lembrando, hein? Nada de jogar esse papel fora. Aqui, tudo se reutiliza. E a forma original de ser feita, esse abajur, essa parte de cima do abajur, seria com caixas de leite. Só que eu achei muito difícil de fazer, fora que fica muito grosso. Então eu optei em fazer por papel. Dá para usar como abajur, é só usar uma lâmpada que não esquenta, ok? Depois que você cortar mais ou menos 6 papeizinhos, 6 tirinhas, você vai abrir uma tirinha que for cortada, vai dobrar ela em formato de um triângulo. Guarde esse triângulo e começa a fazer isso em todas as outras tirinhas que você já cortou. Pega aquele papelzinho que sobrou, dobra no meio e encaixa no triângulo. Depois que você encaixar no triângulo, você vai pegar e vai ver que ele está encaixadinho exatamente na dobrinha da última folha do triângulo. E você vai fazer a mesma coisa com outra ponta. Você vai encaixar um triângulo na outra ponta para ficar igual ao outro lado, tá? Tive dificuldade nessa folha porque ela é muito fina, já na de 180 não tem esse trabalho. Você dobra, caso na hora de fechar você veja que ficou muito grande a folha, você corta a pontinha, não tem problema, mas toma cuidado, porque toda a cuba do abajur é feita de encaixe, ok? Depois você dobra no meio e acabou. Aí você vai fazer isso em todo
o papel que você cortou. Todo aquele que foi dobrado, você vai ter que formar um triângulo, pegar o papelzinho que sobrou, dobrar no meio, encaixar na ponta de 2 triângulos, fechar e deixar reservado. Não esquece, tem que fazer isso em todos. Agora eu já tô com a folha de 180 gramas, que foi o que eu fiz no meu abajur. Então vamos lá. Agora eu vou te explicar como unir para virar uma peça só. Você pega 2 peças que já foram unidas de 2 triângulos, correto? Você junta, coloca um papelzinho no meio dessas 2 peças, igualzinho a gente fez para unir 2 triângulos. Agora a gente vai fazer para unir essas 2 peças, tá? E você vai repetir isso para todos os lados. Então você vai colocar a terceira peça com 2 triângulos, vai unir, lembrando, todas as uniões têm que ser feitas pelo mesmo lado, tá? Depois que você unir ele todo, tudo tem que estar bem unido, senão ele vai desmontar. Depois que você tiver tudo bem unido, você vai ver que ele vai ficar bem molinho, como eu mostro aí na foto. E assim vão ficar as suas pecinhas, tá? Agora eu vou começar a te ensinar como é que faz a primeira parte da estrutura de tudo que vai ficar ao final, de todo aquele final bonito. Então lembra como a gente fez aquelas 2 primeiras peças? Que você uniu 2 triângulos com um papel e depois você uniu 2 triângulos com mais 2 triângulos por um papel, lembra? Então agora você vai usar a mesma técnica para isso. Agora você vai juntar hexágono com hexágono para poder montar uma peça única. E a partir desta peça única, a gente vai montar todo o resto. Parece que não dá certo, mas no final das contas dá certo. E se ficar muito larga a tira, que às vezes acontece, você pode dar uma cortadinha com a tesoura que nem eu fiz, tá? E aí você só vai unindo uma peça na outra, conforme você fez desde o começo. Os clips ajudam muito para efetuar isso. Eu esqueci de falar no começo dos materiais, mas o clips é uma salvação nesse serviço, tá? Você vai colocando e juntando eles, que aí ele, como é muito mole, quando você põe o clips, ele fica durinho e não deixa ele ficar muito molengo, porque você que não tem muito costume, vai ser difícil, tá? Eu que já tenho costume, acabo utilizando a maioria das vezes os clips, porque eles facilitam muito nesse primeiro momento. Agora é aquele momento que você vai falar: ai, Gabi, mas não vai dar certo, vai rasgar, não tem como, eu tô com medo. Vai na fé, vai funcionar, tá? Eu também tive esse medo no começo, mas funcionou, não rasgou. Meu abajur tá pronto, tá finalizado e tá inteiro. Então pode fazer que dá certo. É um pouco mais difícil, porque tem um espaço muito maior. Mas é isso que vai fazer com que ele vá ficando arredondado. Então vale a pena a dificuldade. Esquecem de viver, de pular, de dançar, de amar, respirar, pra nunca mais eu poder ver o
Vocês viram que com o clips ele fica um pouco mais firme? Ele ainda fica mole, mas ele fica mais firme do que antes. Agora, vocês vão ter que fazer mais 2 voltas de preenchimento nessa fileira, tá? Tira os clips caso você tenha mais facilidade. Eu prefiro fazer esse pedaço sem os clips. Nesta foto eu te mostro como vai ficar o seu abajur. Então, a primeira volta é azul, a segunda volta a laranja e a terceira volta é azul. Tem que ter essa quantidade de peças. Conforme eu mostro na foto, depois de você fazer as 3 camadas, você vai contar na ponta do pentágono central 3 pontinhos. E na ponta desses 3 pontinhos vem outro pentágono. Olha o exemplo. Aqui já começa. Toda a parte azul é a primeira, segunda e terceira camada. E a parte laranja é o começo da ponta de cada pentágono. Eu fiz separado entre laranja e roxo para vocês notarem e perceberem cada camada que vem após aquelas 3 primeiras camadas, tá? Porque se eu fizer tudo da mesma cor, vai ficar muito confuso. E agora eu desenhei para vocês verem como que vai ficar e enxergarem o pentágono que eu tava querendo dizer que vai ficar. Lembrando, em cada setinha preta, isso vai ser unido igual aquele primeiro, tá? Aí é só um exemplo para te mostrar como ele fica molinho sem os clips, tá? E o quanto você pode mexer que ele não quebra. Ele não solta, ele não estraga. Mas lembre-se, é papel, então pode amassar. Agora é a metade do meu terminado. Olha aquele primeiro que a gente fez. Olha eu contando os 3 pontinhos para depois fazer o restante, tá? Então presta atenção e vocês vão ter que tomar cuidado em montar para não amassar. Eu fiz primeiro uma metade, depois eu fiz a segunda metade e eu juntei essas metades, para assim ficar muito mais fácil de terminar. Se você tentar montar tudo junto, vai ficar confuso, porque tudo uma cor só, dá trabalho, então é muito melhor que você faça uma metade, depois outra metade, e aí você une os dois. Na ponta de cada pentágono, você vai ter que fazer vários pentágonos para encaixar nela. Os meus tinham 2 por 1,70, tá? 2 centímetros por 1,70. Aí tá a foto dos buraquinhos do lateral dos pentágonos que você vai ter que encaixar. Antes de montar as 2 metades, que são essas da foto, você tem que estar encaixando todos os pentágonos laterais. Os 2 centrais você não precisa ter encaixado nada, mas os laterais sim. Esse é o meu pronto, já com as 2 metades. Repara os pentágonos já encaixados. E esse é o meu pronto, já com o abajur, tá? Um beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que depois eu respondo, tá? Um beijo e a Gabi vai embora.